Bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar a exposição da Palavra de Deus, o estudo do Evangelho segundo São Lucas. Eu gostaria que você abrisse lá em Lucas capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3. Nós já estudamos o capítulo 1 e o capítulo 2 de Lucas. Nós gastamos mais tempo aqui. O capítulo 1 e 2 de Lucas narra justamente o anúncio do nascimento de João Batista, o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Ainda no capítulo 1, o nascimento de João Batista, e no capítulo 2, nós estudamos a semana passada, o nascimento de Jesus Cristo. Todos nós sabemos que João Batista foi o precursor, aquele que veio preparar o povo de Israel para receber o Messias. Mas eu queria destacar hoje, no capítulo 3, não a figura de João Batista, porque nos 20 primeiros capítulos tem o ministério, a pregação de João Batista. Mas eu quero estudar com vocês, hoje, a importância que Lucas dá para a pessoa do Espírito Santo e a relação que existe entre a pessoa do Espírito Santo e Jesus Cristo. E ao mesmo tempo fazer um paralelo de que como eu e você, como crentes, nós dependemos também do Espírito Santo. Aliás, Lucas, ele é conhecido como o evangelista do Espírito Santo. Lucas é quem fala mais acerca da doutrina do Espírito Santo no Evangelho. E é Lucas que também escreve o livro de Atos dos Apóstolos para relatar os atos do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo trabalhando através da vida dos apóstolos. E eu queria hoje que você abrisse, por favor, aí Lucas, capítulo 3. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o tema, né? Esse tema maravilhoso que é a relação do Espírito Santo com o ministério e com a vida de Jesus Cristo. Para ficar assim mais bonito, homileticamente, a gente pode falar sobre o poder do Espírito Santo na vida de Jesus. E o poder que o Espírito Santo deve ter também na vida de nós como crentes. Vamos ler, por favor, como referência, Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Vamos ler juntos? Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22. Vamos ler juntos? O que aqui diz aí? E aconteceu, ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouvindo-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em quem te me comprazo. Amém. Quando a gente estuda a teologia sistemática, o primeiro capítulo da teologia sistemática se chama teologia propriamente dita, ou teontologia. E ali a gente estuda o ser de Deus. Você estuda ali os nomes de Deus, você estuda os atributos de Deus, você estuda a criação de Deus. E, consequentemente, ao estudar a pessoa de Deus, você estuda a doutrina da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas nós sabemos que existe um capítulo da teologia sistemática que é muito desprezado e que precisa ser estudado pela igreja, que nós chamaríamos de pneumatologia. O que significa a palavra pneumatologia? É justamente pneuma, espírito, é você estudar
separadamente da doutrina da Trindade, a doutrina da pessoa e da obra do Espírito Santo. Quando você estuda a cristologia, você estuda a pessoa de Cristo. Quando você estuda soteriologia, você estuda a obra realizada por Cristo, aplicada na vida do crente. Mas nós precisamos, como igreja, estudar esse capítulo, que muitas vezes é desprezado em algumas teologias sistemáticas, mas não é desprezado pela Bíblia, que é concentrarmos o nosso estudo na pessoa e na vida, na obra, no ministério, nas bênçãos que o Espírito Santo traz para a vida da igreja. Amém? Então hoje nós vamos estudar um pouquinho, porque Lucas, ele é alguém muito especial, usado pelo Espírito Santo para tratar dessa matéria. E o livro de Lucas, ele pode ser chamado de o Evangelho do Espírito Santo, porque somente Lucas descreve o Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. O seu objetivo, como escritor, é nos desafiar também, como crentes, como discípulos de Jesus, a viver e a depender mais do poder e da obra do Espírito Santo. Tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria que você observasse o que está lá em Lucas, capítulo 1, Lucas, capítulo 1, no versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Vamos ler juntos aí, o que diz? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer, será chamado o quê? Filho de Deus. Veja bem, nós estamos aqui no início do Evangelho. E Lucas fala da presença do Espírito Santo na concepção de Jesus. Você vai encontrar Mateus destacando a figura do Espírito Santo lá na grande comissão, né? Mateus capítulo 28, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas Lucas, ele começa a falar da pessoa do Espírito Santo no capítulo 1, no nascimento de Jesus. Se você vai para o Evangelho de João, você vai descobrir que no capítulo 14, 15 e 16 de João, o próprio Jesus Cristo, ele nos traz um ensinamento acerca da pessoa do Espírito Santo. Mas Lucas começa a mostrar essa relação que existe entre a pessoa de Jesus e o Espírito Santo. E todos nós sabemos que Jesus Cristo, ele não foi concebido através de um ato sexual, de um coito sexual, ou através de um laboratório, né? De um bebê de proveta. Mas diz o texto aí, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente que há de nascer será chamado o quê? Filho de Deus. Ou seja, o ato de Jesus se tornar um sêmen, se tornar um bebê dentro do ventre de Maria, isso foi um ato de quem? Do Espírito Santo. Vocês estão entendendo ou não? Então, a encarnação de Jesus começa com essa obra do Espírito Santo. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Eu queria que você fosse lá, por favor, para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1.
Evangelho de João, capítulo 1, versos 12 e 13. Diz assim, João 1, 12 e 13. O que diz? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Versículo 13, lê comigo. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Preste atenção. Se na concepção de Jesus, o autor dessa concepção foi o Espírito Santo. Quando nós vamos entender a doutrina da regeneração, do novo nascimento, ou seja, quando é que eu recebo a vida de Deus? Quando é que eu me torno uma nova criatura? É justamente no ato da regeneração. Eu nasci de novo. Quem é o agente desse novo nascimento? Quem é? O Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai trazer para mim, um homem carnal, a vida de Deus. Eu vou nascer de novo através do Espírito Santo. Veja aí, por favor, Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 6, o que diz aí? João 3, 6, o que diz? O que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é? Ou seja, você nasceu da carne, tá? Papai e mamãe não tomou anticoncepcional, você nasceu. Você não estava programado, mas veio, né? É assim? Não, você nasceu. Nasceu da carne, nasceu de um coito sexual comum. Mas ele diz, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Significa que quem produz o novo nascimento, quem faz de mim e de você uma nova criatura, é o Espírito Santo. Então, quando é que o Espírito Santo começa a trabalhar na vida de uma pessoa? No novo o quê? Nascimento. E o que o Espírito Santo faz quando ele me regenera? Quando ele me torna uma nova criatura? Ele passa a habitar dentro de mim. Eu passo a ser templo, santuário do Espírito Santo. Por que isso? Porque a vida que eu vou levar agora, a partir de agora, uma vida vitoriosa, tem que ser no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai me regenerar, vai passar a habitar em mim, e vai me dar força espiritual, para que eu possa o quê? Vencer o pecado, mortificar o pecado e viver uma vida de santidade. O Espírito Santo, ele é um agente o quê? Santificador. Ele vai me ajudar. Vocês estão entendendo ou não? Veja lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. No versículo 38, quando Pedro prega o sermão acerca de Jesus Cristo, e que faremos, irmãos, versículo 37, versículo 38, lê comigo.
Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o quê? O dom. Não recebereis o poder do Espírito Santo, recebereis o quê? O dom. O dom aqui é o presente, a pessoa do Espírito Santo. Quando é que um crente recebe o Espírito Santo? Quando é? Na sua conversão. Porque é o Espírito Santo que regenera você, converte você. Na linguagem de Paulo, veja lá Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também o quê? Crido, fostes o quê? Selados com o Santo Espírito o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, no dia que você foi convertido pelo Espírito Santo, regenerado, você nasceu de novo, você recebeu o dom do Espírito Santo, e esse dom é o penhor, é o selo de propriedade. Você agora não pertence a si mesmo, mas pertence a Deus. Amém? É a mesma coisa você comprar um carro financiado no banco. Você deu a entrada e parcelou em 36 meses. O carro continua não no seu nome, continua no nome do banco. E o carro está o quê? Penhorado. Quando é que esse carro vai ser seu? Depois que você o quê? Pagar tudo. Você está penhorado. Então, nós estamos penhorados, nós somos propriedades de Deus. E a prova disso é que eu tenho o quê? O Espírito Santo. Aí vai lá para Romanos, capítulo 8. Romanos, se você observar, no versículo 9, Romanos 8, 9, o que é que diz? Bem forte, o que é que diz? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus, se alguém... Então, qual é a prova de que eu sou de Deus? A presença do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não é de Deus. Mas se você tem o Espírito Santo, e você recebeu o Espírito Santo quando? No dia da sua? Não foi no culto de oração, não. Tem gente, não, eu recebi o Espírito Santo, foi no culto, pastor. Ah, ali eu recebi o Espírito Santo. Não, você pode ter recebido ali uma influência do Espírito Santo, né? Mas o Espírito Santo passa a habitar no crente, no ato da sua o quê? Conversão. Porque o Espírito Santo é o agente da conversão. Quem entendeu, levanta a mão. Então vocês tudo tem o Espírito Santo aqui. Uns mais bonitos, outros mais feios, mas todo mundo tem. Mas ajuda o Espírito Santo, tá? Segunda coisa importante que eu queria destacar aqui, Atos 2,40, ou Lucas 2,40, por favor. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Lucas 2,40. O que diz Lucas 2,40? Vamos lá.
Vamos ler bem forte aí, Lucas, capítulo 2, versículo 40. Está falando, Jesus nasceu, mas Jesus também teve uma vida normal. Ele se tornou bebê, criança, junior, adolescente. Mas Lucas 2,40, o que diz aí? Então, Jesus Cristo aí. Então, é muito importante. Só Lucas coloca isso. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava o quê? Sobre ele. O que Lucas está querendo dizer com isso? Abre a sua Bíblia lá, em Isaías capítulo 11, versos 1 e 2. Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. Esse texto é o cumprimento da profecia de Isaías. Porque do tronco de Jessé sairá um rebento. E esse rebento quem é? É Jesus. Vamos ler juntos? Isaías, capítulo 11, versos 1 e 2. O que diz aí? Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor, o quê? Então veja bem, todo esse Espírito aqui se refere ao ministério do Espírito Santo na vida de quem? De Jesus. Essa profecia aqui está descrevendo justamente a obra do Espírito Santo na vida de Jesus. Porque se Jesus, ele foi perfeito e santo, na sua concepção, ele não herdou pecado, toda a sua vida foi uma vida o quê? De santidade. Então Jesus, presta atenção, Jesus na sua adolescência, ele não pecou. Jesus quando era jovem não pecou. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem o quê? Por quê? Porque repousava sobre ele o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo que o gerou, o sustentava. Vocês estão entendendo ou não? Então Jesus não poderia pecar, mesmo sendo um ser humano, porque ele era santo desde a sua o quê? Concepção. Então esse negócio diz que Jesus teve um caso com Maria Madalena. Já ouviu falar nisso? De Magdala. Isso aí é ficção. É uma forma de tentar destruir a santidade de Jesus. Outros dizem que Jesus era homossexual, que tinha um caso com João, o apóstolo do amor. Não tem nada disso. Jesus foi homem o quê? Perfeito. Homem perfeito. Agora vamos para Lucas, terceira referência de Lucas. Esse texto que nós lemos aí, meus irmãos, Lucas capítulo 3. Então Jesus, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Durante a sua vida, até o início do seu ministério, repousava sobre ele o Espírito Santo, o Espírito da graça. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 3, no batismo de Jesus, vamos ver o que aconteceu. Lucas capítulo 3, versículo 21 e 22, o que é que diz aí? E aconteceu, todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu,
E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos voltar um pouquinho aqui que eu pulei. Vamos lá para Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Porque o capítulo 8 de Romanos vai nos ensinar que eu e você, como crentes, nós podemos também ter uma vida vitoriosa sobre o pecado. A gente não vai se livrar do pecado, mas a gente pode ter aqui uma vida vitoriosa. Por quê? Porque se eu fui regenerado pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em mim, o ministério do Espírito Santo na minha vida agora, qual é? É me santificar. É me santificar. Veja lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que significa isso? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Presta atenção, lá na antiga aliança tinha a lei, os 10 mandamentos. E Deus dizia para o crente na lei o seguinte: olha, obedeça os mandamentos. Só que o crente do Antigo Testamento, ele não tinha dentro de si o quê? O Espírito Santo. E aí, quando Jesus Cristo vem, e agora na conversão, eu recebo o Espírito Santo me converte e passa a habitar em mim. O ministério do Espírito Santo agora é me santificar, é cumprir a lei de Deus. Porque lá no Antigo Testamento, você dizia assim: eu quero, mas eu não consigo. Mas agora você pode dizer: eu quero, mas o Espírito Santo o que? Me ajuda. Então a lei agora não está mais nas tábuas da lei. Deus escreveu a lei nos nossos o quê? Corações. O Espírito Santo está dentro de nós. Aí o que o Espírito Santo faz? Veja a partir do versículo 3. Porquanto que for impossível a lei do que estava enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que andamos segundo a carne, mas segundo o quê? O Espírito. Então, eu não podia cumprir a lei, Jesus Cristo o quê? Cumpriu a lei em meu lugar. E agora Ele põe o Espírito Santo dentro de mim. O que o Espírito Santo vai fazer dentro de mim? Versículo 5, lê comigo. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, primeira coisa que o Espírito Santo vai fazer dentro de mim, é inclinar o meu coração para a carne ou para o Espírito? Para o Espírito. Vai começar a colocar em mim um desejo pelas coisas de Deus, pela santidade. Vai inclinar o meu coração para isso. Mas não somente isso. Você vai descobrir, no versículo 9, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós o que? Habitais. Versículo 12, lê comigo. Assim, pois, irmãos, somos o quê? Devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Então, nós temos agora o dever, a obrigação, não mais de viver segundo a carne, mas de viver segundo o Espírito, porque o Espírito está dentro de nós. E ele vai inclinar o coração para a gente. Ele vai nos dar força para a gente vencer o quê? A tentação, a carne. Veja que vai usar aqui algumas palavras que são muito importantes. No versículo 14, no versículo 13, diz assim: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do vosso corpo, certamente o quê? Grifa essa palavra mortificar. O que é mortificar? É anular a vida do pecado dentro de mim. Então, por exemplo, você, antes de ser crente, você era um mentiroso, sem vergonha, desvalado. Agora você virou crente. O Espírito Santo habita dentro de você. Você vai ter uma coceira na língua para mentir. Que é o seu velho o quê? Homem. Mas o Espírito Santo vai inclinar você agora a não o quê? Mentir. Aquele que mentia, não minta mais e passe a falar o que há. Por quê? Quem é que vai mortificar esse desejo seu? O Espírito Santo. Mortificar. O que é mortificar? É matar. Então, Benjamin, antes de ser crente, você gostava de um joguinho de baralho, carteado. Estou dizendo que é verdade não, tá? Só estou usando aqui. Não me pega lá fora não, tá? Gostava daquilo. Jogava um carteado apostando. Depois você virou crente, aí Benjamin agora não joga mais carteado. Ele agora é uma nova o quê? Mas tem hora que ele vê um baralhozinho assim, dá uma coceira, ele vai, volta. Tem um amigo que liga para ele, amigão, vem aqui, Benjamin, jogar um carteado. Calma. Quem já enfrentou isso na vida? Não estou falando de carteado, não. Você fazia antes no mundo, depois você virou crente. E agora aquilo que para você que era motivo de orgulho, virou agora motivo que é de vergonha. Quem é que vai mortificar isso? O Espírito Santo. Você gostava de beber, você não podia ver uma garrafa na sua frente. Agora você é crente, uma nova criatura. Você continua com vontade de beber. E beber moderadamente um vinho não é pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas o quê? Me convêm. Todas as coisas me são, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu tenho um domínio próprio, o Espírito Santo agora me dá o controle. Eu tenho um domínio próprio. E domínio próprio não é só para bebida, é para tudo. Tá certo? Que tem uns crentes que não bebem, mas come para valer. Não tem domínio próprio para comer. Não tem domínio próprio para gastar. Só vivem encrencados no cartão de crédito. E eu ainda orando, Senhor, me ajuda a resolver minha dívida. Primeira coisa, joga fora o cartão. Isso aí nem o Espírito Santo manda dizer, só você usar um pouquinho a inteligência. Então, mas o Espírito Santo ajuda a mortificar. Veja aí, no versículo 14, diz que o Espírito Santo ajuda a mortificar, que o Espírito Santo vai nos guiar também, pois todos que são o quê? Guiados pelo Espírito de Deus. Versículo 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez o quê? Atemorizados, com medo, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos o quê? Abba, Pai. Você agora pode chamar Deus de Pai, você pode colocar os seus problemas diante de Deus. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo vai nos ajudar, irmãos, nesse processo de quê? De santificação.
Tem uma coisa aqui que eu não tenho facilidade, que é o negócio de amar. Você tem facilidade de amar? Tem? Louvado seja Deus pelo seu. Mas eu não tenho. Eu tenho facilidade para matar. Mas a Bíblia diz, o meu mandamento é este, que vos ameis o quê? Uns aos outros, assim como vos. Se você diz que ama a Deus que não vê, e odeia o seu irmão que vê, você é o quê? Mentiroso. Mas eu fico pensando, Senhor, o Senhor me conhece. Aí só escolheu esse irmão, que esse irmão é difícil de amar. Tem uns irmãos difíceis de amar ou não tem? E Deus põe perto da gente. Podia botar longe, na China. Amar o irmão lá na China, é uma beleza, é ou não é? Eu chego lá na Coreia, eu amo aqueles irmãos tudo. Mas não, Deus põe, diz que eu tenho que amar. Quem tem facilidade de amar aqui? Ninguém. Aí você vai descobrir, por exemplo, lá em Romanos, capítulo 5, veja lá, Romanos 5. Eu oro todo dia esse versículo. Romanos 5:5 diz assim, ora, lê comigo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Então o amor de Deus é o quê? Derramado em nosso coração. E quem é que derrama amor no nosso coração? Quem é? O Espírito Santo. Aí a Cris, a minha secretária, disse, pastor, tem um irmão aí querendo falar com você. Aí eu digo, quem é, Cris? É aquele irmão. Meu Deus. Eu tenho que atender mesmo. Eu não posso mandar para o pastor Nilson. Mas eu tenho que entender, meu irmão, minha ovelha. Aí o que eu faço? Aí eu sinto assim, Senhor Deus, derrama amor no meu coração. Derrama amor no meu coração, porque eu tenho que amar esse meu irmão. E o Espírito Santo diz, mas se você não consegue amar aqui, e se ele passar a eternidade com você, como é que vai ser? Aí eu digo, mas lá eu já vou estar glorificado, já está bem arrumado, e ele vai estar glorificado também, vai ser mais fácil. Não é assim? Mas tem uma luta que você passa, tem ou não tem? Então, é o Espírito Santo que vai mortificar o pecado, e é o Espírito Santo que vai vivificar em você as virtudes de Cristo. As virtudes de Cristo. Você diz, pastor, eu não consigo ser paciente. Peça a paciência de Cristo que o Espírito Santo vai lhe dar. Se você diz, eu não tenho a humildade de Cristo. Quem luta aqui contra a soberba no coração? Pronto. Então você diz, Senhor, me torna humilde com Cristo. Só o Espírito Santo vai mortificar a sua soberba e vai vivificar. E depois que você tiver uma experiência, você vai descobrir que é possível. É possível. Tá certo? Eu não sei se você já viveu assim, uma experiência que você ia dizer, eu não vou aguentar. Aí você passa por aquilo, você passa, Deus lhe abençoa, você tira de letra. Aí você diz, é possível. E se a Bíblia diz que é possível, por quê? Se Deus cobrasse de mim um amor e não me desse condição para amar, eu podia dizer, o Senhor pediu, mas não me deu condição. Mas se Ele diz, ame, e me deu o Espírito Santo, é porque Ele vai me dar o quê? A condição. Por isso que a Bíblia fala que Deus opera em nós, tanto o querer, quanto o quê? O realizar. O realizar. Vocês estão entendendo ou não? Então lá. O Espírito Santo, então, que regenerou Jesus, é o Espírito Santo, regenerou não, fez o ato de encarnação de Jesus, é o que regenera. O Espírito Santo que habitava, mantendo Jesus santo, é o que está dentro de mim, de você, para nos
santificar. No capítulo de Lucas, que nós lemos 3, só Lucas diz isso. Só Lucas diz lá no capítulo 3, que Jesus, quando estava sendo batizado, o que diz? Lucas 3, gente, nós lemos aí. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, foi batizado como? Por aspersão ou por imersão? Hein? Aí você, batizado é imergir. Tudo bem. Mas diz que foi batizado. Também foi Jesus. Mas Jesus foi batizado por quê? Porque Jesus foi batizado. Porque Jesus não tinha pecado para se arrepender. Jesus não podia dizer, eu me aceito. Podia? Por que Jesus foi batizado? Fica com essa pergunta teológica para você. Tá certo? Porque tem que crer. Se não crer e não for batizado, não será salvo. Veja bem. Tem que crer para ser salvo. Mas Jesus não creu. E Jesus já estava salvo. Isso é um assunto para quando a gente fala de batismo infantil, é um ponto para a gente discutir. A gente não batiza porque a criança creu em Jesus e recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Nós batizamos a criança não por causa da fé da criança, mas por causa da fé dos pais. Para que os pais assumam o compromisso de criar os filhos, o quê? Na palavra de Deus. Quem é que vai produzir a fé no coração do filho? É o pai? Não. É o batismo infantil? Não. Quem é que produz regeneração? O Espírito Santo. Se essa criança, filho de crente, não for eleita e não for convertida, não adianta nada ter sido batizado na infância. Tem muitos filhos de crentes que são batizados na infância e depois dos 18 anos somem da igreja. Não é o batismo que salva. O batismo infantil é um compromisso que o pai assume diante de Deus para que os seus filhos sejam membros comungantes, não comungantes da igreja, participem da igreja, porque se o filho não é batizado, ele está fora da igreja. Ele não faz parte do povo. Por isso que lá no Antigo Testamento tinha que circuncidar. Como é que o sujeito era identificado como judeu? Circuncisão. Não está dizendo que esse judeu está salvo. Não está dizendo que esse judeu é temente a Deus. Mas para fazer o sinal externo. Porque o importante é o sinal o quê? Interno. Quem crê e for batizado será salvo. Mas o ladrão da cruz creu e não foi batizado. Foi salvo ou não? Foi, porque o batismo não salva. O batismo é um sinal externo. Sinal externo. Jesus foi batizado. Eu entendo que Jesus Cristo foi batizado justamente para corroborar o ministério de João Batista. Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia. Por que Jesus foi circuncidado? Porque ele era o quê? Judeu. Por que Maria foi lá fazer a cerimônia de purificação? Porque tinha que cumprir a lei o quê? Judaica lá de Levítico. Jesus cumpriu a lei. Tá certo? Agora, diz o texto, versículo 22, versículo 21. E aconteceu, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, estando ele a orar, o céu se abriu. Jesus estava orando onde, quando foi batizado? Dentro do rio? Jesus disse para João Batista, aguenta aí, João Batista. Mergulhou para orar. Aí, foi assim? Como é que é? Porque quando Jesus foi batizado, ele estava o quê? Orando. Só Lucas diz isso. Jesus Cristo precisava de orar? Precisava, sim. Qual é o ministério que Jesus exerce hoje nos céus? O ministério da intercessão. Ele intercede por nós.
O único que diz que Jesus estava orando quando foi batizado foi quem? Lucas. Agora vamos lá, capítulo 4. Versículo 1, o que é que diz? Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus estava como? Jesus Cristo, presta atenção, Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Jesus. Tá certo? O Espírito Santo do batismo desceu publicamente sobre Jesus. E agora diz em Lucas 4 que Jesus estava cheio do Espírito Santo. E ele voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito que no deserto. Quem foi que levou Jesus para o deserto para ser tentado? Foi o quê? O Espírito Santo. Porque Jesus é o segundo Adão, é ou não é? O primeiro Adão, ele estava lá no paraíso. E ele foi tentado. E o primeiro Adão, quando ele foi tentado, o que aconteceu? Ele caiu. E porque ele caiu, o pecado passou para todos os que? Nós. O segundo Adão está sendo levado pelo Espírito Santo para o deserto. Não foi, presta atenção, não foi o diabo que veio atrás de Jesus. Foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. Quem diz isso? Lucas. E ali ele foi tentado durante 40 dias e 40 noites. Está toda a descrição. Versículo 13, como é que encerra? Passados que foram as tentações de toda o quê? O que significa toda sorte? Jesus foi tentado sexualmente, Jesus foi tentado na área de finanças, de vaidade, toda sorte de tentação, ele foi o quê? Tentado. Toda sorte. Você acha que o capeta caprichou ou não? Caprichou ou não caprichou? Caprichou, porque ele queria, assim como ele destruiu o primeiro Adão, ele queria destruir o quê? O segundo. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que nós, no poder do Espírito Santo, a gente também pode resistir o que? As tentações. O que ele diz na oração do Pai Nosso? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do... Então significa que eu e você vamos ser tentados todo dia. Então ser tentado não é o quê? Pecado. O que é pecado? É cair em tentação. Vocês estão entendendo ou não? E às vezes Deus permite que venha a tentação sobre nós. Mas junto com a tentação, Ele vai dar ao quê? O escape. O escape. Tá certo? Então você gosta de dinheiro. Sempre você vai ser tentado nessa área de dinheiro. Se é um sujeito que gosta de mulher, de sexo, você vai ser tentado na área sexual. Você pode vencer a tentação ou não, como crente? Pode. Mas você não vai conseguir vencer a tentação com as suas próprias forças, porque não vai aguentar. Certo? O cara gosta de mulher. Aí vem uma mulher bonitona dando em cima dele. Ele saiu brigado de casa, o que ele faz? Cai. Não tem jeito. Como é que você vai vencer a tentação? Com oração e com a Bíblia. Aí Jesus vai nos ensinar. Jesus, você vai dizer, é bonitona mesmo. O senhor caprichou, mas o senhor diz, não adulterarás, né? E minha mulher bonita também, ela não merece isso, bichinha. E a confusão que eu vou trazer? Meus filhos, minha casa. Vou estragar meu ministério, minha vida. Por causa dessa mulher. É bonita, senhor. O senhor me caprichou, mas olha, sabe o que é bom? Eu não vou evangelizar essa mulher, não, porque tem crente que quer evangelizar o pecado. Não vou ganhar essa alma para Jesus. Sai dessa alma. Essa alma não quer ser ganha, não.
Você tem que fugir da tentação. Fugir. Ó. Fugir. Fugir da impureza. Fugir da tentação. Certo? Você trabalha na sua empresa. Tem uma mulher lá, que não sei porque aqui na empresa, mulher casada com problema, quer conversar com um colega de trabalho. Para de conversar problema dos outros, você já tem os seus. Ah, mas estou passando por um problema. E você que é crente, você não podia me ajudar? Não vai nessa não. Ah, eu estou com um problema. É, eu também tenho. Cada um com seus problemas. Porque todo pecado começa assim. Começa com problema. Ah, estou passando problema, não sei o quê. Aí vai. Ah, então saiu mais cedo. Vamos ali no bar, como é que é o nome daquilo que faz? Happy hour. Pronto. Quando falo em happy hour, eu fico todo arrepiado. Não quero saber de happy hour. Sai fora. Sai fora. A Bíblia diz que a gente deve fugir até da aparência o quê? Do mal. Do mal. Tinha um seminarista, na minha época de seminário, que ele gostava de evangelizar prostituta. Tudo bem, eu acho que é bonito o ministério. Eu falei, ó, eu não vou não. Não é o meu chamado. Não é o meu chamado. Porque a pessoa que quando vai evangelizar prostituta, vai evangelizar na Cracolândia, o cara tem que estar preparado. Espiritualmente, tem que ter, é uma coisa, é um combate de frente com o diabo. Certo? Não deu outra. Esse irmão nosso era coreano. Ele começou a ir, aí começou a gostar, porque ele ia uma vez por semana, começou a ir 5 vezes por semana. Eu falei, é muita consagração na evangelização. Não deu outra. Não deu outra. Eu me conheço, não vou não. Não vou. Lá em Olinda, eu era pastor de Olinda, 360 dias para evangelizar Olinda. Tinha uns que só queriam evangelizar nos 5 dias de carnaval. Eu falei, não vou não. Vou fazer retiro, sair de Olinda. Pastor, não, nós temos que enfrentar. Eu falei, meu irmão, eu não enfrento não, isso aí eu não vou enfrentar não. Na hora que essa troça passar aí, as meninas com aquela sombria dançando, com pouca roupa, eu vou atrás. Eu não vou, não. Não. Porque tem uns crentes que se acha crente, né? Não brinque com a carne, meu irmão. Não se exponha. Cada um se conhece. Se conhece. Eu estou falando aqui de uma área, são outras áreas. Cada um aqui tem que ser o calcanhar de Aquiles. Tá certo? Então, nós precisamos do poder do Espírito Santo para vencer o que? As tentações. Mas vou terminar aqui, porque Jesus vence a tentação pelo poder do Espírito Santo. Mas eu queria que você fosse lá no capítulo 14, no capítulo 5 mesmo, capítulo 4. Versículo 14 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por todas as... Então ele foi exercer o seu ministério como? No poder do Espírito Santo. Versículo 42 a 44. Diz que Jesus, saindo para um lugar deserto, as multidões o procuravam, instavam que não o deixasse, ele, porém, lhes disse: é necessário que anuncie o evangelho do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso o povo vem ali, saiu pregando em todos os lugares, no poder do o quê? Espírito Santo. Mas eu quero concluir, a hora está avançada, porque nós lemos lá em Romanos,
Eu queria que você fosse lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Só para a gente encerrar. Romanos 8 vai dizer para nós, eu já li esse versículo aqui. Romanos capítulo 8 vai mostrar que, no versículo 11, Romanos 8, 11, o que diz? Se habita em vós o Espírito daquele que... Quem foi que ressuscitou Jesus dentre os mortos? Quem foi? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo está com Jesus desde a sua concepção, o seu crescimento, o seu batismo, o seu ministério, no momento que ele morre na cruz e no momento que ele o quê? Ressuscita. Então toda a vida de Jesus, todo o ministério de Jesus foi assistida pelo Espírito Santo. O que é que Lucas quer ensinar para a gente? Para mim e para você? Que eu e você também, como crentes, à semelhança de Jesus, nós dependemos do Espírito Santo para tudo na vida. Veja, vamos ficar de pé para a gente encerrar. Gálatas, capítulo 5. Verso 16 a 18. Gálatas 5, 16 e 18. O que é que diz aí? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, porque a carne milita contra, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis o quê? Sob a lei. Se você estiver sob a lei, você vai cair. Veja que há uma guerra. Lembra de revista em quadrinho, quando você lia, que tinha um anjo aqui e um café? Lembra disso? Você tem uma luta dentro de você. Uma luta para pecar e para não pecar. Uma luta para obedecer a Deus, uma luta para desobedecer. Nas mínimas coisas. Certo? Até no relacionamento conjugal, a forma de responder marido e mulher, você precisa pedir o Espírito Santo. Melhor coisa, você já começa dizendo, ela tem razão. Você está certa, minha filha. Mesmo que não esteja, mas você está certa. Você já está mortificando a carne. Você está certa. É assim ou não é? Mínimas coisas. Porque às vezes a gente quer viver uma vida espiritual tão extraordinária, começa vivendo dentro de casa. Nas coisas simples. Na forma de responder, na forma de agir. Está certo? Na forma de tratar um filho, uma filha. Vamos viver a vida cristã dentro de casa. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos por esse ensino precioso sobre o Espírito Santo na Bíblia. E o Senhor conhece aqui, cada um tem sua luta, tem o seu passado de pecado que foi vencido, mas muitas vezes vem à tona e cada um aqui luta contra os seus pecados, contra a presença do pecado. Mas a tua palavra nos diz que nós podemos mortificar os nossos desejos pecaminosos, nós podemos matar o velho homem e ter uma vida mais santa, uma vida mais santificada. Não uma vida hipócrita, Senhor. Uma vida sincera. Que nós não tenhamos medo de fugir do pecado. E que nós possamos sempre ter coragem de pedir perdão, de pedir ajuda nos momentos que precisamos do Senhor. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.